O ano de 2022 foi repleto de desculpas para você gastar demais da conta, né? Quem não queria aproveitar o fim das restrições no começo do ano passado? Ou comemorar quando as vacinas começaram a abrir os bares e restaurantes novamente? Isso sem falar da Copa do Mundo, né, Brimo? Quem não fez pelo menos um churrasquinho ficou bêbado e chorou torcendo pro Brasil. Só precisa lembrar que o Brasil não foi hexa, hein? E ainda tivemos que ver a Argentina campeã. E não poderia falar das festas de Natal e a ida pra praia na virada de ano. Agora, seu 13º já foi pro saco e mais um ano começa com mais dívidas para pagar. O grande problema é que somos um país endividado. E eu não tô falando somente sobre o governo. No Brasil, galera, 79% das famílias estão endividadas e das pessoas endividadas, 30% estão com as contas atrasadas. Acho que eu terminei aqui. Achou errado, otário? 80% das famílias que ganham até 10 salários mínimos estão endividadas. E o mais interessante é que essa galera endividada está otimista para 2023. Isso porque mais da metade acredita que terminará o ano menos endividado. E esse otimismo vem principalmente dos jovens, entre 18 a 24 anos. Interessante, não? Já que os jovens tendem a gastar mais, seja em festas, shows, bares, baladas e viagens. Irmãos, eu espero que você não faça parte desses dados que eu acabei de falar, hein? Senão eu vou te dar um tapa. Mas, fazendo parte ou não, eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar a cuidar melhor do seu dinheirinho. No vídeo de hoje, galera, eu vou te ajudar a planejar a sua vida financeira para 2023 e em diante. Mas fugindo daquele óbvio que você encontraria no Google. Eu vou te ensinar, galera, a melhorar a sua psicologia financeira por meio de reflexões e boas histórias. E após fortalecermos a sua mentalidade, vamos para a parte prática, algumas dicas que podem fazer toda a diferença. Juntando a psicologia financeira com as dicas desse vídeo, sua vida financeira em 2023 vai melhorar pra caramba e chegar em outro patamar. Então, já separa aquelas moedinhas, se aconchega no sofá e assiste até o final, porque esse vídeo é seludada de qualidade. Fala, Brio! Galera, não dorme. Quero agradecer a Levante Investimentos, a patrocinadora desse canal, que liberou gratuito para vocês um relatório Renda Fixa. Sabe que a hora é agora? Se você quer aprender mais sobre renda fixa ou se não sabe a hora de investir em renda fixa, baixe gratuitamente a poltrona do celular para o QR Code que está aparecendo na tela. E se você quer relatórios recomendados de ações, fundos imobiliários, exterior, abra sua conta na Levante Investimentos com o link que eu deixei no comentário fixado. Vale muito a pena e eu uso e aprovo. Levante, a patrocinadora desse canal. Primos, tem um conceito que é fundamental para vocês conseguirem cuidar do dinheiro de vocês. Entendam que o sucesso financeiro tem menos a ver com a sua inteligência e muito mais a ver com o seu comportamento. E a forma como alguém deve se comportar é uma coisa difícil de se ensinar. Um gênio que não consegue controlar as suas emoções pode se tornar um desastre. Por exemplo, o sucesso financeiro é uma habilidade pessoal, pois o seu comportamento é mais importante do que seu conhecimento técnico. E para essa habilidade é dado o nome de psicologia financeira, conceito desenvolvido por Morgan Housel, autor do livro A Psicologia Financeira, ou em inglês Psychology of Money. Mas agora, vamos entendê-la na prática. Na Wikipédia tem uma descrição que é a seguinte: Ronald James Reed era um mecânico zelador e surpreendentemente investidor e filantropo dos Estados Unidos da América. E aí vocês me perguntam: Daza, como é que o mecânico era filantropo ao mesmo tempo? Se acalme, cabelo franzino, vou te explicar agora. Ronald Reed cresceu na zona rural de Vermont, sendo a primeira pessoa em sua família a concluir o ensino médio. A vida dele foi extremamente simples. Foram 17 anos varrendo o chão de uma filial da JCPenney e 25 anos consertando carros. Não, filha, presta atenção, são 46 viaturas e 12 motos. A sua função é fazer essa porra toda aqui funcionar, né? Aos 38 anos, Ronald comprou uma casa de 2 quartos por $12 mil e viveu nela pelo resto da vida. Nosso herói faleceu em 2014 aos 92 anos. Nesse momento, vocês devem estar se perguntando: onde está o investidor e filantropo da Wikipédia? Calma, Ladinho do Agreste, vou te falar agora. Em 2014, faleceram 2.083.503 americanos ao todo. Menos de 4 mil tinham um patrimônio líquido de mais de $8 milhões quando faleceram. Mais de 8? Ronald Reed era um deles. No testamento, o ex-mecânico deixou $2 milhões para os enteados e mais de $6 milhões para o hospital e para a biblioteca da cidade. Todos que conheceram ele ficaram chocados. De onde veio tanto dinheiro? Será que ele era bicheiro? Avestruz, águia, burro, borboleta e cachorro. Não, ele era uma pessoa normal, assim como eu e você. Ele não ganhou a loteria, nem recebeu uma herança inesperada. O que aconteceu é que ele guardou um pouco que podia e investiu em ações seguras, conhecidas lá no exterior como Blue Chips. Alguns exemplos de Blue Chips são as ações da Apple, Coca-Cola, Berkshire Hathaway e Amazon. Ou seja,
ações de empresas consolidadas e com uma boa reputação. Depois disso, Ronald passou décadas esperando seu pequeno investimento render e alcançar 8 milhões de dólares. A história de Reed nos ensina duas coisas. A primeira é que a sorte é um fator que não pode ser ignorado quando falamos em resultados financeiros. Mas eu vou aprofundar essa ideia daqui a pouco. Um outro ponto muito comum, que é a segunda, é que eu disse agora há pouco. O sucesso financeiro não é uma habilidade técnica, é uma habilidade comportamental chamada psicologia financeira. E as habilidades comportamentais são subestimadas quando falamos sobre dinheiro. Não à toa, a educação financeira é ensinada, na maioria das vezes, como um campo puramente matemático. Você preenche os dados em uma fórmula, essa fórmula lhe diz o que fazer e, em tese, você segue a sugestão dela. Por exemplo, nos juros compostos, sabemos que se eu investir R$400 por mês durante 30 anos seguidos, com um retorno de 1% ao mês, eu terei no final mais de R$1 milhão. Ou seja, matematicamente, sabemos o que fazer. Investir R$400 durante 30 anos. O problema é que há uma distância considerável entre saber e o que precisa ser feito e fazer. Para fazer acontecer, a psicologia financeira, galera, é fundamental. E agora eu vou te ensinar como desenvolver essa habilidade. Brimoso, mas espera aí. Quero fazer um teste com você antes da gente começar, é muito importante, faça comigo. Vamos lá, abra sua mão direita, vira da palma da mão para você, agora vai fechando elas aos poucos, você levanta esse dedo aqui, está fazendo? Agora olha para sua mão, você acabou de deixar o sinal de like, então galera, deixa o like nesse vídeo, é muito importante, porque me ajuda a impulsionar esse vídeo para outras pessoas e mostra que você gostou desse vídeo, beleza? Então deixa o like e também confere se você está inscrito no canal, hein? Seguidores me falaram que o YouTube desinscreveu ele do canal, eles tiveram que se inscrever novamente. Então já confere aí, e se você não for inscrito, já se inscreva. Agora voltando, eu vou te ensinar como desenvolver a habilidade da psicologia financeira. Para começo de conversa, ninguém é louco. Eu tô louco? Não! Eu não tô louco! Tá, talvez tenha algumas pessoas loucas, mas como o Russell diz em seu livro, ele se refere a uma decisão que pode parecer loucura para você, mas para mim pode ser perfeitamente compreensível. O que ele quis dizer é que as nossas experiências pessoais com o dinheiro moldam o nosso ponto de vista sobre como o mundo funciona. O problema é achar que sabemos como o mundo funciona, mesmo nós experimentando somente uma pequena fração dele. Como disse o físico e filósofo Isaac Newton, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos é um oceano. Em 2006, os economistas Ulrich Malmendier, o editor, me ajuda aí, não é esse nome, Ulrike Malmendier, e Stefan Nagel vasculharam 50 anos do Survey Consumer Finances, uma pesquisa detalhada sobre o que os americanos fazem com o dinheiro que ganham. Seguindo a educação financeira tradicional, as pessoas tomariam decisões com base nos seus objetivos pessoais e nas opções do momento. Porém, eles descobriram que as decisões sobre investimentos mais importantes da vida das pessoas estão ancoradas nas experiências que elas tiveram em sua geração, e em especial no início das suas vidas adultas. Calma que eu vou explicar em outras palavras. Quem cresceu em um período de bull market, ou seja, quando o mercado de ações estava em alta, investe mais em ações quando adulto, comparado àquelas pessoas que cresceram em um período de bear market, ou no bom português, quando as ações estavam em queda. Segundo os economistas, a predisposição dos investidores individuais em assumir riscos depende do histórico pessoal de cada um. Não é a inteligência nem a formação, é simplesmente o acaso de ter nascido em um determinado lugar e determinada hora que interfere no perfil do investidor. O que nos traz a uma conclusão. Toda decisão que uma pessoa toma é um resultado da informação que ela tem à disposição no momento, juntando ao seu modelo mental pessoal sobre como o mundo funciona. Essa decisão, muitas das vezes, pode ser equivocada, sem base teórica, tomada com base em propagandas furadas ou até mesmo um chute no escuro. Vai me dizer que você não comprou uma ação na bolsa chutando, achando que ela ia subir e no final ela caiu. Para a pessoa que está fazendo, faz sentido para ela naquele momento. Ela conta a si mesma uma história sobre o que está fazendo e o porquê. E essa história foi moldada pelas experiências pessoais dela. Agora que você sabe disso, tente ser mais compreensível e não julgar o seu tio do terreno ou a sua mãe que compra telecena, beleza? Uma explicação do porquê as pessoas tomam tantas decisões ruins sobre o seu dinheiro é perceber o quanto o assunto de investimento é recente. Acredita-se que a primeira moeda oficial surgiu por volta de 600 anos antes de Cristo. E por mais que o dinheiro circule entre nós há alguns milênios, os fundamentos modernos das decisões financeiras, poupar e investir, têm base em conceitos que ainda estão engatinhando. Um exemplo é a aposentadoria. A ideia de ter direito a uma aposentadoria existe há no máximo 2 gerações. Antes da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos americanos viveu para trabalhar e trabalhavam
até morrer. Olhando esse gráfico, é notável a queda de homens com mais de 65 anos na força de trabalho. E mesmo com essa queda acentuada, foi somente na década de 1980 que surgiu o conceito de que todos merecem e devem ter uma aposentadoria digna. A partir desse momento, o caminho para essa aposentadoria digna tem sido a expectativa que cada um poupa e investe do próprio bolso. O famoso plano de aposentadoria dos Estados Unidos, o famoso E401k, não existia até 1978. Não deveria ser surpresa para ninguém o como muitos de nós somos péssimos em guardar dinheiro para aposentadoria. As pessoas não são malucas em não investir e poupar, elas são novatas. Por isso que quando falamos sobre dinheiro e o embate entre emoção e razão, isso se torna um problema. Esse ponto nos ajuda a entender por que nem sempre fazemos o que deveríamos quando o assunto é dinheiro. Em resumo, todos tomamos decisões com base em experiências pessoais, singulares, que parecem fazer sentido no momento. Dito isso, vamos falar sobre o papel da sorte em sua vida financeira. É muito importante para te ajudar a planejar a sua vida financeira, saber que sorte e risco são gêmeos. Você sabia que a sorte fez Bill Gates, criador da Microsoft, ser quem ele é? Pois é, primos. Ele estudou em uma das únicas escolas do ensino médio do mundo que tinha computadores avançados para a época. Até mesmo faculdades não tinham computador tão avançado quanto o que Gates teve acesso no colegial. Para efeito de comparação aí, cerca de 303 milhões de pessoas estavam em idade escolar em 1968. Dessas, cerca de 18 milhões viviam nos Estados Unidos, sendo que 270 mil no estado de Washington. Pouco mais de 100 mil viviam na área de Seattle, e apenas cerca de 300 frequentaram a Lakeside School, a escola de Bill Gates. Fomos de 303 milhões para apenas 300. Gates estava no 0,001% de alunos do mundo com acesso ao computador. Isso é sorte. Assim. Na mesma medida, Kent Evans, melhor amigo de Bill Gates na infância, também frequentou a mesma escola que tinha computador. Porém, ao invés da sorte, ele vivenciou o outro lado, o risco. Kent era o terceiro elemento da Lakeside School, junto com Bill Gates e Paul Allen. Ele poderia ter sido um dos fundadores da Microsoft, junto com seus amigos. Mas infelizmente, Kent faleceu antes de terminar o ensino médio, em um acidente quando praticava montanhismo. Todos os anos ocorrem cerca de 30 mortes devido à prática de montanhismo nos Estados Unidos. E adivinha, a probabilidade de perder a vida em uma montanha durante o ensino médio é de aproximadamente 1 em 1 milhão. Isso daí é risco. Nós vivemos em um mundo habitado por mais de 8 bilhões de pessoas. É uma rede complexa demais para acreditar que 100% das suas ações respondam por 100% dos seus resultados. O impacto que as ações dos outros podem ter em sua vida podem ser mais profundas do que as suas ações conscientes. O problema é que quando o assunto é sorte, se nós atribuímos o sucesso dos outros à sorte, pode parecer que somos invejosos, ainda que saibamos que ele existe e influencia as nossas vidas. E quando olhamos para nós mesmos, atribuir o sucesso à sorte pode soar desmoralizante. Por exemplo, as ações de Blue Chips que Ronald, o zelador, comprou poderiam ter oscilado durante o período em que ele estava vivo, mas no momento de sua morte, elas poderiam estar com o mesmo preço de quando ele as comprou. Hoje, ao olhar para essa história, pensamos que ele foi visionário ou conservador em investir em grandes empresas, mas sequer pensamos no fator sorte. E se as empresas que ele tinha fossem à falência? A narrativa fica difícil e complexa quando tentamos determinar o quanto de um resultado se deve a uma decisão e o quanto se deve à sorte ou ao risco. Ainda no mundo dos negócios, a linha que separa o ousado do imprudente é bastante tênue. E, se não darmos o peso adequado ao risco e à sorte, essa linha, ela desaparece. Você já ouviu falar de Benjamin Graham? Ele foi um dos maiores investidores de todos os tempos. E grande parte do seu sucesso nos investimentos veio de uma ação que ia contra todas as regras de diversificação e que ele havia estabelecido como princípios. O próprio Graham admitiu isso. Nesse caso, onde fica a linha que separa a ousadia da imprudência? Não é nada fácil. Quando vemos que Mark Zuckerberg recusou uma oferta de $1 bilhão do Yahoo pelo Facebook em 2006, o chamamos de gênio. Porém, também criticamos a mesma Yahoo por ter se recusado a comprar o Google em 2002 por $5 bilhões e depois recusou uma oferta da Microsoft de ser vendida por $40 bilhões. No final, a Yahoo foi vendida por 4,5 bilhões. A lição que tiramos desses casos é de que risco e sorte são difíceis de diferenciar. Então, quando as coisas estão indo bem, nem tudo é tão bom quanto você pensa. Por isso que Bill Gates mesmo disse que o sucesso é um péssimo professor. Ele pode cegar as pessoas inteligentes. Mas, se você reconhece que a sorte lhe trouxe sucesso, deve lembrar que o irmão dela, o risco, pode provocar uma mudança brusca em sua vida. E o contrário também é verdade. O fracasso pode ser um professor tão ruim quanto, pois pessoas inteligentes podem achar que suas decisões foram ruins, quando às vezes
elas estão vendo só um lado do risco. Eu trouxe tudo isso para mostrar que você deve organizar a sua vida financeira de um jeito que um mau investimento ou uma meta financeira não alcançada não o tirem do foco e do caminho. Você continua jogando até os números voltarem a estar a seu favor, ou seja, não desiste. E mais do que reconhecer o papel da sorte, reconhecer o risco significa que devemos nos perdoar e deixar um espaço para compreensão ao julgar os fracassos. Depois que falamos um pouco sobre a psicologia financeira, é hora de partirmos para as dicas práticas. Então papel e caneta aí e vai anotando, hein? Combinando a psicologia financeira com essas dicas, a sua vida financeira em 2023 será a melhor possível. Primeira dica, galera, faça um diagnóstico das suas finanças atuais. De nada adianta você traçar metas e objetivos sem saber o ponto de partida, não é? Então, de um lado, coloque seus grandes gastos, como aluguel, parcela do carro, escola das crianças, mercado e tudo que pesa no seu orçamento. Do outro lado do papel, você coloca os pequenos gastos, como Netflix, pacote de dados celular, cinema e gastos bobos. Essa divisão básica é necessária, pois você precisa reconhecer o peso das consequências de suas decisões financeiras. Todos nós sabemos os nossos grandes gastos, mas como dizem por aí, o diabo mora nos pequenos detalhes. É você, Satanás! Ou seja, galera, às vezes os pequenos gastos somados podem estar tomando uma fatia das suas despesas maior do que você imagina. Você conhece alguém que assina Netflix, Amazon Prime Video, HBO e Apple TV? Não olha pra mim não, hein? Soma tudo isso no final e você pode acabar minando a sua saúde financeira. E um aspecto muito importante, principalmente para os pequenos gastos, é ter uma visão de longo prazo. Deixar de gastar R$200 por mês vai lhe trazer uma economia de R$2.400 por ano. E é esse acúmulo de pequenos gastos que no longo prazo pode estar te prejudicando financeiramente. Segunda dica, adote um modelo para começar a poupar. Após ter feito todo esse diagnóstico, divida os seus gastos por categorias e percebendo quantos por cento cada um ocupa no seu gasto total. Um modelo simples, galera, para poupar é a regra 50-30-20. O que isso significa? Também não sei. 50% da sua renda será utilizada para os gastos essenciais, aluguel, parcela de carro, escola das crianças. 30% para os gastos não essenciais, saidinha, restaurante, Netflix. E 20% para os seus investimentos. Sendo que a sacada é, sempre que você receber o seu salário, já invista os 20% antes mesmo de separar os 30% para os gastos não essenciais. E a sua primeira meta financeira pode ser adequar os seus gastos a essas porcentagens. Mas a porcentagem de cada área dependerá dos seus objetivos e metas. Talvez 50-40-10 faça sentido para você, que tem muito gastos, mas tudo depende do modelo que você queira adotar. Tem vários tipos e não é nada fixo. Um outro modelo proposto é o do livro Os Segredos da Mente Milionária, que consiste em 50% para necessidades básicas, 10% para instrução financeira, 10% para doações, 10% para poupança e despesas de longo prazo, 10% para liberdade financeira e 10% para diversão. O principal ponto em adotar o modelo de carteira é que vai te permitir realizar uma projeção do quanto você terá para cada mês gasto no mês. Uma visão diferente sobre os modelos de carteira é o que o Gustavo Cerbasi chama de orçamento ideal, que consiste em direcionar os seus gastos a partir do diagnóstico que foi feito. As pessoas que trabalham na mesma área que você e vivem bem, como elas gastam? Busque o que faz mais sentido e vá a fundo. A terceira dica, galera, é fazer o seu planejamento financeiro. Consiste basicamente em colocar todos os seus sonhos e objetivos em uma planilha e buscar maneiras de alcançá-los com menos dinheiro e mais eficiência. E aqui, galera, sonha mesmo. Seja conseguir aquela casa naquele condomínio fechado, uma tour na Europa que você tanto deseja, ou aquele carro novo. E a partir daí, busque eficiência. O que seria eficiência? Fazer renda extra, se dedicar mais para poupar, entre outras coisas. Com esses objetivos traçados, você vai poder direcionar melhor os seus investimentos e até mesmo os gastos do dia a dia. A quarta dica é lembrar que o dinheiro é emocional e não racional. Como vimos na primeira parte desse vídeo, nossas experiências são a principal referência para as nossas decisões financeiras. Porém, mais do que repetir o que já te ensinei, eu vou te contar algo da psicologia financeira que deixei para essa dica. Organização financeira não é sobre ter uma planilha e preencher com números. Você é uma pessoa. Não me diga! Uma pessoa com emoções e dúvidas. Então, não busque ser frio e calculista com as suas decisões financeiras. Procure ser razoável. Ser razoável é mais realista e as chances de você se manter razoável a longo prazo são maiores. E esse é o fator mais importante ao cuidar do seu dinheirinho.
Uma pessoa que começa uma dieta, se ela cortar tudo e começar a comer só salada e frango, depois de 3 e 4 dias, ou até mesmo uma semana, ela irá desistir e irá acabar comendo uma barra de chocolate e sorvete depois de um tempo. Por isso, é mais fácil minimizar o arrependimento no futuro quando você é razoável. O investidor racional toma decisões com base em fatores matemáticos. Já o investidor razoável leva em consideração o seu cônjuge, seus filhos, seu emprego, entre outros fatores do seu dia a dia. O ato de investir possui um comportamento social que muitas vezes é ignorado quando vemos só pela visão financeira. A quinta dica aí muito importante é buscar conhecimento. Qual a sua mensagem para a Terra, Bilu? Apenas que você conhecimento. O óbvio também precisa ser dito, né? Conhecimento sempre irá te ajudar a tomar as melhores decisões. Seja você analisando o seu passado e procurando por lições escondidas, seja fazendo aquele curso sobre investimentos, ou até mesmo comprando um livro novo que te ensine algo. A busca por conhecimento é algo para a vida. Estude, galera, principalmente assuntos que podem te ajudar a melhorar a sua psicologia financeira. Por exemplo, ler o livro Psicologia Financeira de Morgan Housel pode ser um bom começo. E nossa sexta e última dica é: procure o melhor método para você. Pois é, Brimoso, talvez aquela dica 2 que eu falei, que é adotar um modelo de carteira, não faça sentido para você. Montar uma planilha no Excel para controlar os seus gastos pode ser algo maçante e cansativo. E talvez você escolha fazer a moda antiga, papel e caneta. Ou talvez você prefira usar um aplicativo no celular que te ajude nisso. O que importa é a escolha de um modelo que se encaixe e faça sentido para a sua vida e realidade. Fazendo uso dele de maneira consistente, eu tenho certeza que você irá atingir os seus resultados. Então é isso aí, Brimoso. Espero que tenha ajudado vocês. E se você já investe e quer mais dicas financeiras, assista esse vídeo aqui, Nele eu te dou 7 dicas para os seus investimentos nesse novo governo. E se você gostou desse vídeo, deixe esse like maroto, comenta se você segue algum modelo para poupar e investir, e se inscreva no canal ativando o sininho para você não perder nenhuma dica aqui do canal. Te vejo no sábado, todo sábado às 11 horas, temos a nossa live semanal aqui e também no Instagram, fazemos ao mesmo tempo. Bons investimentos e até a próxima. Salam aleikum!